Boa tarde, comunidade DCM, sejam bem-vindos a mais uma live da 5, ou como a gente gosta de falar esse espaço, Renan Tunes de Oliveira, nosso queridão. Agradeço a presença de todo mundo que chegou aqui, Santana Sandra, nossa pioneira lá de Portugal, incrédulo que chegou primeiro sim, Santana. Ricardo da Silva, usando as suas hashtags criativas, né? Hashtag Bozo e Moro na mesma cela. Nosso sonho, Ricardo. A Maria do Carmo Zaninho nos cumprimentando, Rita Feital, a Léa querida, Jussara Aguiar, Luísa Regina Araújo, a Maria Soares, do Recife, adoro, Maria de Lourdes dos Santos, do Recife também, nos cumprimentando, lembrando que eu sempre faço aqueles pedidos, né? A gente tem uma meta de 5 membros por live, então compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, em Facebook, compartilhe no grupo da família Bolsominion, só para fazer raiva mesmo. De repente alguém entra aqui, se interessa, curte o nosso conteúdo e dá as boas-vindas aqui para o Mauro. Mauro, tudo bom? Tudo bem, Sara? Boa tarde, comunidade. Boa tarde, nossos convidados, deputado Paulo Pimenta, doutor Ricardo. Mais um dia agitado, porque não pode ser diferente diante do desgoverno Bolsonaro, né? É uma tática de não deixar 10 minutos ninguém parar para respirar, porque ele consegue nos desorientar dessa maneira. Vamos lá, boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, prezados amigos, estimadas amigas, comunidade do DCM, Mauro Donato, Sara, doutor Ricardo, prazer poder estar aqui com vocês. E, como o Mauro disse, né, é uma pauta de altíssima velocidade, né? A chapa está esquentando cada vez mais, né? E é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Doutor Ricardo, com a palavra. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço ao DCM, Sara, Mauro, e é um prazer estar aqui com esse amigo tão querido, com quem eu aprendo tanto, que é o Paulo Pimenta. Espero que a gente consiga trocar ideias dessa conjuntura com extrema velocidade, tão difícil de acompanhar, mas tão decisiva para a nossa vida e para os nossos futuros. A gente vai debater em cima das verdades, né? Porque o que essa turma sabe fazer é disseminar fake news. Aí agora hoje as milícias virtuais e robóticas do bolsonarismo estão atrás da esposa do Sérgio Moro, vasculhando o passado da esposa do Sérgio Moro. Bom, ela casou com ele, não é um passado muito bonito. E também contra a Joyce Hasselman, teve um áudio dela vazado aí, através de um jornalista assumidamente bolsonarista. Como é que vocês veem essa situação, dessa intensificação de perseguição política utilizando os meios virtuais, em cima de mentiras, sobretudo, diante dessa alteração que a gente teve na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, com duas pessoas absolutamente alinhadas ao Bolsonaro, né? Olha, vamos lá, tirando o palito. Na minha opinião, né, a pergunta é a seguinte: por que o Bolsonaro precipitou essa crise? Né? O Bolsonaro sabia que, tomando aquela decisão sobre a Polícia Federal, automaticamente ele estava tirando o Moro do governo. Né? Agora, por que isso agora? Por que nesta semana? Por que em plena pandemia? Eu acho que essa pergunta nós temos que procurar respondê-la. Né? E evidentemente que nós temos aí várias hipóteses para essa resposta. Do meu ponto de vista, existem dois elementos que não podem ser desconsiderados. Tá? Primeiro, na medida que o Supremo Tribunal Federal abre uma investigação, né, que envolve os atos que ocorreram em frente ao QG, né, do Exército, investiga a participação de parlamentares no financiamento, na organização dos atos contra o próprio Congresso, pedindo o AI-5, a volta da ditadura,
Esse inquérito do STF ele se aproxima muito daquele outro inquérito, né, que já está lá, que exatamente analisa aquela rede de fake news e tudo mais. E ao que tudo indica, estes inquéritos estão encontrando vários parlamentares e várias pessoas do núcleo duro do bolsonarismo, do gabinete do ódio, envolvidos nesses crimes, né? Paralelo a isso, as informações que vão chegando na CPI das fake news caminham na mesma direção, né? Então, a possibilidade de que nós possamos ter nos próximos dias novos elementos que demonstram de maneira categórica o envolvimento de parlamentares e dos filhos do presidente em crimes é algo absolutamente real, né? Sem considerarmos tudo aquilo que o inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro está trazendo, que envolve Capitão Adriano, que envolve Queiroz. A gente sabe que o Capitão Adriano é o elo de ligação entre o inquérito da Marielle e do inquérito do Queiroz. Então vejam que o que vem pela frente é muito pesado, né? O Bolsonaro vai para uma espécie de tudo ou nada, né? Ele resolve comprar uma disputa de narrativa. Ontem ele deu uma entrevista dizendo: não, isso aí não tem crime nenhum, isso é liberdade de expressão, estão querendo agora criminalizar as pessoas porque elas têm opinião, já criando uma espécie de discurso para proteger o filho. E ele precisa barrar a tentativa de impeachment, já são mais de 20 pedidos de impeachment, e ele precisa barrar uma solicitação que vai chegar num determinado momento. O STF vai ver que quem comanda a organização não são os filhos, é ele. E o STF, para poder seguir nessa investigação, vai ter que pedir autorização para o Congresso. Há 15 dias atrás, o Bolsonaro tinha 26 votos. 26 votos. Ele precisa de 171. Então, ele faz um movimento, né, desesperado, comandado por figuras como Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e tantos outros, que tenta criar uma base parlamentar. Só que essa base parlamentar, ela, de certa forma, impõe também como condição, entre outras coisas, que ele não quer relação com o Moro. Como é que o Moro vai? Né? Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, vão ser Onyx Lorenzoni, que o Moro tinha perdoado, né? Todos em volta de uma mesa discutindo políticas de combate à corrupção. Vocês imaginem, né? Quer dizer, o Valdemar, o Roberto Jefferson, o Onyx e o Moro, né? Mais o Marco Feliciano, né? Mais os filhos do Bolsonaro, discutindo políticas de combate à corrupção. Então, a saída do Moro, ela pode também ser um sinal para o Centrão, de que ele está disposto a fazer o jogo sujo que o Centrão exige, né? Então, eu consideraria esses dois aspectos: o avanço das investigações e a necessidade de trazer aquilo que de mais fisiológico da política brasileira existe para dentro do governo. Isso, na minha opinião, justificam as atitudes do Bolsonaro. Mas, no decorrer do programa, eu vou explicar a minha posição. Acho que é um tiro no pé. O Centrão vai pegar todos os cargos que puder, mas o Centrão é aquele tipo que vende a mãe, mas não entrega, né? Daqui a 2, 3 meses, quando a coisa chegar onde ela vai chegar, o Centrão vai ser o primeiro a pedir o impeachment do Bolsonaro. Isso aí, doutor Ricardo. Pois bem, eu concordo muito com o Paulo em relação à situação imediata. Eu quero trazer algumas ponderações. Quer dizer, Bolsonaro é a figura central de um movimento político que é um movimento político neofascista. Por que esse prefixo neo? Né? Neo porque ele é o fascismo distinto da década de 20 e 30, porque as circunstâncias históricas são diferentes. Mas se é correta essa caracterização de neofascista, o fascismo é um movimento político que tem como proposta, né, o poder. Isso é a característica do fascismo. O fascismo avança em direção ao poder. Claro que ele não quer destruir o Estado, ele quer um regime político sem liberdades democráticas e com poder. E o Bolsonaro tem sido coerente nisso, avançou inclusive agora para o controle da Polícia Federal, né, que é uma peça importante nesse processo. Esse movimento bolsonarista, na atual situação, está fazendo uma aposta de alto risco. Quando Bolsonaro se contrapõe, gerando essa falsa contradição entre a economia e a vida,
algo de altíssimo risco, era uma aposta política de alto risco. Primeiro, ele está vocalizando interesses de parcela do empresariado que seguem mantendo o seu apoio e sustentando esse discurso contra, negando o isolamento social. A gente vê isso na indústria, né? A Fiesp de São Paulo é ponta de lança nessa caracterização, mas a gente vê isso no comércio varejista, a gente vê isso também em pequenos empresários. E Bolsonaro, ao sustentar esse discurso, está se dirigindo para tentar disputar aquelas parcelas da população brasileira de trabalhadores ambulantes, precarizados, trabalhadores que dependem para o seu sustento, na ausência de uma renda mínima, dependem, né, da sua venda, do seu trabalho direto. Estes setores, essa parcela da sociedade, que alguns autores chamam de uma massa marginal, outros, como André Sige, chamam de um subproletariado, esses setores, né, que foram setores importantes no processo eleitoral, foram setores que votaram majoritariamente na candidatura Haddad, votaram nas candidaturas do PT, ele tenta ser disputado por Bolsonaro. Bolsonaro, nesse momento, perde apoio na classe média, as pesquisas mostram isso. E, de certa forma, ao afastar o Moro, veja, Bolsonaro afastou o Moro como afastou Mandetta, né? Afastou por necessidades, por esses aspectos que o Paulo levanta, mas a iniciativa foi dele. Ele segue na ofensiva. Ele sabe que é muito difícil nesse momento que se avance no impeachment. Ele considera essa questão e faz essa aposta que é de alto risco. Por que ela é uma aposta de alto risco? Porque o que pode inviabilizar a aposta de Bolsonaro para tentar atrair esses setores e vocalizar os interesses desses setores é exatamente se a tragédia da pandemia ela avança, né, para patamares muito superiores no Brasil, o que não é descartado. Né? Nós sabemos que esse é um elemento que não está descartado, a evolução da pandemia atingir patamares muito superiores, seja pela subnotificação, seja pela profundidade das nossas desigualdades sociais. E isso é algo que pode inviabilizar, isso é algo que pode quebrar, né, essa aposta de Bolsonaro. Mas ela não é uma aposta absurda. Veja, nós temos que tomar muito cuidado com essa aposta. Temos que tomar muito, porque a situação que nós estamos vivendo hoje, onde só as categorias essenciais estão trabalhando, onde elas têm muita dificuldade de paralisar ou de fazer greves, né, é uma situação onde as forças de esquerda, tirando os nossos parlamentares combativos, tirando alguns poucos governadores e prefeitos que temos, né, elas estão impotentes. Elas estão limitadas ao trabalho das redes sociais, que é essencialmente um trabalho de propaganda, nós não conseguimos fazer agitação pelas redes sociais, mas estamos limitados também a panelaços, sendo que os nossos panelaços acabam sendo disputados, né, pela Rede Globo. A Rede Globo dirá por quem as panelas bateram. E este processo nosso nos coloca numa situação difícil. Claro que temos que ter, claro, a questão de ser fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro é um elemento importante da política, mas neste atual contexto, nós estamos basicamente assistindo um conflito entre setores da burguesia, entre representações burguesas. As forças de esquerda não estão tendo capacidade de agir, porque nessa situação conjuntural, para sermos coerentes com a questão do isolamento social, nós estamos aprisionados nessa situação. Isso nos dificulta muito a possibilidade, porque dentro de uma disputa interburguesa não há uma solução favorável para o povo. Não há nenhuma solução, não há nenhuma perspectiva, né, favorável para o povo. E nesse quadro, nesse contexto, né, a situação de Bolsonaro segue. Eu acho que Bolsonaro está perdendo base, sim, em setores de classe média, mas não dá para afirmar, nesse momento, que ele está perdendo base em frações burguesas que estavam coesionadas em torno do seu governo. Há, sim, frações burguesas como o setor financeiro, como o próprio setor automotivo, e que, de certa forma, a Rede Globo e a grande mídia acabam expressando um pouco, representando um pouco esses interesses, que estão na defesa do isolamento social. Mas isso não significa ainda, em termos econômicos, que tenham retirado seu apoio do governo Bolsonaro. E eu acho que, nesse contexto,
ele, como um projeto neofascista, tenta avançar o máximo possível. Por fim, veja, ele segue tendo coesão militar, né? Ou seja, é claro, evidente que, como toda corporação grande, deve haver descontentamento. Mas este comando que está com ele, está solidário a ele, segue solidário a ele, mesmo com a questão do Moro, representa uma base e uma força muito grande. Portanto, eu acho que nós temos que nos preocupar muito com essa situação, porque derrotar Bolsonaro é fundamental. A bandeira fora Bolsonaro é fundamental. Mas como coerência democrática, ela tem que se expressar como? Ela tem que se expressar através do impeachment, né? O impeachment que possibilitaria a continuidade do governo Mourão. Há outras hipóteses jurídicas em jogo? Sim, mas com menor probabilidade, com menor possibilidade. E nesse contexto, eu acho que nós não devemos menosprezar a força de Bolsonaro e a possibilidade que a sua aposta de atrair estes setores, que são setores populares, que ele ainda não tem uma base mais sólida, se avance. Veja, Bolsonaro funciona como um partido que ele não construiu ainda, mas utiliza suas redes sociais, mobiliza os seus setores que ele consegue mobilizar, porque é contra o isolamento social. E nós, corretamente, por defendermos o isolamento social, não faremos mobilizações nesse momento. Portanto, ele está numa situação de vantagem, está na ofensiva, né, e está se aproveitando dessa ofensiva para ir construindo um governo ao seu modelo completo, aos seus interesses, moldando esse governo aos seus interesses. Eu vou, depois, mais para frente, voltar no assunto coesão militar, doutor Ricardo, mas eu queria também ouvir do deputado Paulo Pimenta sobre essa questão do Centrão. O Centrão está vendendo caro essa história toda, né? O nosso próprio amigo internauta aqui, desculpa, eu não gravei o nome, disse que o Brasil está muito complicado. Está realmente muito complicado de entender se o Centrão está tenso para o Bolsonaro ou não. Por que é que está demorando tanto para a gente conseguir avaliar se o processo de impeachment, por exemplo, ele naufragaria hoje em dia? O Rodrigo Maia está muito reticente, pedindo o equilíbrio. O que é que ele disse ontem? Ele disse que a gente deve ter paciência e equilíbrio. Bom, a gente tem, mas quando é que essa coisa vai andar? O Centrão está vendendo caro esse negócio. O Centrão, né, é uma personalidade política muito experiente, né? Lá no Rio Grande do Sul usam uma expressão chamada ladino. Eu não sei se ladino é utilizado em tudo que é lugar, né? Mas o Centrão, em primeiro lugar, o Bolsonaro está propondo o Centrão do governo sem nenhum ministério. O Centrão já foi poderoso com dezenas de ministérios e, mesmo assim, traiu, né? É bom a gente lembrar que esses personagens, boa parte deles, na sexta-feira, dia 15 de abril, véspera da Dilma, né, ser afastado naquele domingo fatídico, juravam fidelidade a Dilma. Eu participei de reunião na sexta-feira à noite, onde eles apresentavam votos das suas bancadas. Esses mesmos personagens, tirando o Roberto Jefferson, outros vários desses estavam lá, né? Então, o Centrão, na minha opinião, ele não está seguro. Naquele domingo do ato, pela manhã, eles estavam certos para entrar para o governo. Quando o Bolsonaro foi lá para frente do QG e disse assim, não faço safadeza, a velha política, eles entenderam que era para eles. Eles voltaram a conversar. Quando eles voltaram a conversar, estourou o negócio do Moro. Parte do Centrão é morista. Então, eles estão muito inseguros. Por quê? Porque eles também não sabem o que vai acontecer nos inquéritos. Eles não sabem até onde o Supremo já avançou. Eles não sabem qual é o grau de envolvimento. E também não estão dispostos a ir até o fim. Eles vão até um pedaço. Agora, se o inquérito do STF trouxer, e deve trazer, elementos que envolvem diretamente os filhos do presidente, vocês podem ter certeza, né? O Centrão fica 2, 3 meses no governo, pega os cargos, libera as emendas, consegue os recursos e vão para a oposição e vão pedir fora Bolsonaro, né?
Então, se o Bolsonaro, para sobreviver, ele depende do Roberto Jefferson, depende do Valdemar da Costa Neto, depende dessa turma, né? Lá no morreu, né? Morreu. Se ele depende dessa gente, né? O Rodrigo Maia, na minha opinião, o que ocorre? Tem 20 pedidos de impeachment, né? São quase 30 já. Quase 30. Eu penso o seguinte, talvez eu quero explicar meu ponto de vista. Se tu tem 30, tu não tem nenhum. Né? Quer dizer, eu sou favorável a fazer o que nós estamos tentando fazer, que é costurar um pedido de impeachment consistente, com todos os partidos, com entidades da sociedade civil, com personalidades, com juristas, com pessoas do mundo acadêmico, um grande movimento representativo da sociedade brasileira que coloque, inclusive, um constrangimento para o Rodrigo Maia. Porque chega lá o Paulo Pimenta da Vida, protocolo impeachment, o Rodrigo Maia arquiva. Chega lá o fulano, tá. Agora, se nós tivermos um movimento consistente, com representatividade, que tenha repercussão, que a gente faça um ato político forte, que toda a sociedade do campo democrático se envolva, nós criamos um constrangimento para o próprio Rodrigo Maia. Né? E acho que são fundamentais nesse momento outras iniciativas paralelas, né? Como, por exemplo, hoje teve uma importante reunião sobre como é que vai ficar a situação da CPI das fake news. É fundamental aprovar a ida do Moro na CPI das fake news. É fundamental levar o Carluxo na CPI das fake news. É muito importante abrir uma outra CPI para investigar especificamente as denúncias do Moro contra o Bolsonaro e do Bolsonaro contra o Moro. Né? É muito importante que, tão logo, essas denúncias com esses parlamentares lá no STF se tornem públicas, que a gente entre com representações do Conselho de Ética contra todos eles. Porque se cometeram um crime, né, contra a Constituição, eles quebraram o decoro. Então, eu quero dizer o seguinte, são um conjunto de iniciativas para nós tentar barrar a nomeação do cara na Polícia Federal, questionar outra coisa. Tudo isso faz parte de um sistema mais sofisticado de disputa política, que tem por objetivo minar, né, muitas coisas. O doutor Ricardo trouxe aqui um elemento muito importante. Olha só, saiu hoje aquela pesquisa do Datafolha. Saiu a semana passada a pesquisa do Atlas. Aí eu vi uma pesquisa no UOL ontem. Lá no UOL perguntava assim, quem é a pessoa no Brasil mais preparada, mais habilitada para conduzir o Brasil na crise? 28% falaram Bolsonaro. 24% falaram Lula. Depois, lá embaixo, apareceu 8%, 9% Ciro, Rodrigo Maia, que me surpreendeu. E depois, lá com 4%, 3%, o Dória e outro pessoal. Se nós olharmos hoje a pesquisa, o que acontece? Você vai ver que o ótimo e bom do Bolsonaro, ele não caiu significativamente. Nós tivemos um aumento do ruim e do péssimo, mas ele veio do regular. Ele oscilou ali, ó, de dezembro para cá, entre 36, 30, 33. Então, se tu vai ver, está lá. Se tu faz uma pergunta seguinte, você não votaria o PT em nenhuma hipótese? 28%. Então, 30%, 28%, não é uma base desprezível. E ele tem dois elementos importantes na mão nesse momento. Primeiro, a liberação desse auxílio abre uma porta de diálogo com determinados setores com quem o governo não conversava. Amplos setores da sociedade que recebiam Bolsa Família, 180, 200 reais por mês, passaram a receber 600. Algumas pessoas, 1.200. Tem família que receberam 1.800. Apesar da grande maioria das pessoas. Né? Estima-se que 40% da população tenha pedido auxílio e muitos não vão receber, uma parcela importante vai receber. E segundo, na medida em que ele dificulta a aprovação das medidas de apoio aos municípios, aos estados, às micro e pequenas empresas, médios empresários, ele vai criando um ambiente onde o discurso dele passa a ser sedutor para o cara que tem um pequeno negócio, que tem 3 ou 4 empregados, vai chegar o final de abril agora, tem que pagar a folha, tem uma medida lá para ajudar na folha, sim, mas tem que pagar o aluguel, tem que pagar o fornecedor, não vão cortar a água e a luz, mas vai jogar para frente. Tem investimentos que o cara fez, esse cara começa a ficar refém do discurso do Bolsonaro.
Então, o Bolsonaro não libera o dinheiro para os municípios e para os estados, não libera o dinheiro para ajudar as pequenas e médias empresas, e esse cara começa a ser seduzido pelo discurso do Bolsonaro. Ele faz uma aposta perversa, como se alguém no mundo pudesse dizer: eu não tenho nada a ver com a pandemia. Os resultados desastrosos que essa pandemia trará para o mundo, eu não tenho culpa, porque eu era contra. Eu era contra o isolamento social, eu era contra fechar as empresas, eu sempre dizia que elas iam gerar desemprego, como se alguém pudesse, né, não compartilhar a responsabilidade do que será o mundo para sair dessa crise. Mas o Bolsonaro ele constrói esse discurso e ele tem audiência. Então nós não podemos tratar o Bolsonaro como uma figura desprezível do ponto de vista da sua representatividade. E por isso temos que criar as condições. Isso envolve muito trabalho, isso envolve um planejamento que não é uma coisa tão simples, mas que eu acho que nós estamos construindo ele cada vez mais de maneira adequada, de maneira correta, talvez não no ritmo como eu gostaria, mas agora no último período já num ritmo bem mais intenso. Doutor Ricardo, a questão é de ritmo, então, porque juridicamente o que não faltam são elementos, né? Eu acho que a questão é a questão de forças, né? Da correlação de forças que nós temos. Veja, Bolsonaro, ele é um representante político. Representante político nesse momento de quem? Até o início da pandemia, o governo Bolsonaro representava uma coesão das várias frações da burguesia. Uma unidade muito ampla, poucas vezes assistida. Talvez a gente tenha tido essa situação de unidade durante o período do milagre econômico na ditadura. Isso, nesse momento, se alterou? Não sabemos ainda. O que dava essa coesão? Eram fundamentalmente dois aspectos. De um lado, era um conjunto de privatizações e os recursos que se esperavam desse conjunto de privatizações, e, do outro lado, um feroz ataque a direitos sociais, direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Isso é o que conformava, na essência, essa grande coesão das frações burguesas. Essa situação agora está abalada como tudo está abalado, né? Inclusive porque esta possibilidade sedutora dos recursos advindos das privatizações, nesse momento, é uma certa incógnita. Nós estamos vendo agora o episódio da Embraer e a Boeing, né, desfazendo seus interesses em relação à Embraer. Portanto, como seria esse processo de privatização agora, nesse momento? Que apelo tem? Que força tem? Né? Mas nada nos permite, até o momento, afirmar que esta coesão das frações burguesas tenha se rompido em relação ao Bolsonaro. É isso que lhe dá essencialmente a sua força. A sua força eleitoral, né, também se dá no movimento que ele tem, na capacidade de atração de setores, que ele ainda está conseguindo manter mobilizado, na pesquisa, como lembrou o Paulo. Isso mostra que ele tem essa resiliência, essa força ainda social, né? Ele conseguiu aglutinar e aparentemente manter em torno de si esta coesão também de grande parte de várias igrejas neopentecostais que seguem apoiando e que têm uma capilaridade social muito grande, que estão juntos, estão unidas em torno do seu discurso, da sua proposta política. Tudo isso nesse momento em que ele está bastante premido, está, né, bastante acuado em várias parcelas, principalmente dentro da institucionalidade, mas justamente por isso, nesse seu conflito, nessa questão em que ele afasta Mandetta agora, afasta Moro, percebam, ele está mantendo a coesão, né, desses comandos militares, que é outra parcela importante e fundamental dentro do seu governo. Então, neste contexto, nesse quadro, né, eu insisto, Bolsonaro segue na ofensiva. O que o Paulo está nos trazendo é muito importante, porque mostra que esse processo pode se mudar. Nós estamos enfrentando uma conjuntura de extrema agilidade, né? E nessa conjuntura de extrema agilidade, novos fatores podem vir à tona, mas eu arrisco dizer que o principal elemento que pode inviabilizar nesse momento, né, a continuidade do Bolsonaro e ganhar mais força em relação ao impeachment, que não é simples de fazer, com o Congresso
se reunindo virtualmente, com todo o processo que isso demandaria, com a situação trágica que o país está vivendo pela pandemia e pela situação econômica, este contexto está muito dependente da evolução dos números trágicos em relação à pandemia. Eu diria que esse talvez seja o elemento que altera esse contexto, que altera esta situação, e para isso nós devemos estar atentos. Altera rapidamente. Por quê? Porque, como lembrou Paulo, a ideia, a aposta de Bolsonaro é falar a culpa desse processo, tanto da economia, da situação trágica econômica que viveremos, quanto do número de mortos, foram dos prefeitos e governadores que fizeram o isolamento social. Esta aposta pode se rebentar na medida em que a pandemia evolua muito. Fora esta situação, o que nós vamos lidar é com uma aposta que nos coloca em risco verdadeiramente. Pela ênfase, eu achei que vinham fora Bolsonaro. Sara Góes, nossos internautas estão ávidos pela sua voz. Estou vendo aqui vários reclamando que você não está falando nada hoje. Eu separei aqui alguns comentários. Curiosamente, hoje tem muita gente de Pernambuco, né? Engraçado isso, mas muita gente de Pernambuco hoje aqui, pessoal pedindo para mandar beijo, gente chamando o deputado Paulo Pimenta de galã, de lindão. Teve uma pessoa até que comentou um negócio tão engraçado aqui, falou assim, olha, vocês que me desculpem, mas é dos grisalhos e carecas que elas gostam mais. Achei sensacional esse comentário. E, pessoal, assim, tem muita gente que está conhecendo o DCM pela primeira vez, que não está muito habituado aos debates aqui, então tem comentários que eu separei que parecem meio curiosos, né? O JT Bill, ele fala, Bolsonaro se alinhou com militares, não sai nem com bomba atômica, podem pesquisar. Para tirar o homem de lá vai ser só em 2026, eu não vou mais perder meu tempo com política. E aí ele se despediu e saiu aqui. O Jorge Filho, Mauro, foi quem falou assim, Mauro, eu estou ficando cansado da política brasileira. Imagina quem nem de política gosta. E aí uma pessoa deixou um comentário perguntando o que tem a ver a esposa do Moro com essa situação toda. Tá perguntando quem é a esposa do Moro na fila do pão, né? E o pessoal até explicou mais ou menos, assim, deu a ficha corrida dela rapidamente. Mas eu separei esses comentários. Inclusive, a gente tem aqui um bolsominion arrependido. Ele falou que a Maria Lourdes fala, eu votei no canalha e eu me arrependo amargamente. Gosto muito da Dilma. E os bolsólatras do gabinete do ódio têm que ir preso junto com o filho louco dele, o Carluxo. E aí tem muitas pessoas perguntando assim, se a gente está sonhando alto demais, é possível uma prisão? E aí, em relação a Joyce, eu vou passar o áudio aqui, eu queria que depois vocês dissessem se pode ser considerado crime, porque como o pessoal falou, o brasileiro está habituado a muita emoção, né? E a gente esperava até mais desse áudio, mas eu vou passar aqui para todo mundo e depois eu queria que vocês respondessem se isso se configura crime de fato. E se configurando crime, é possível a gente sonhar com algum tipo de punição. Vou passar aqui, gente. São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? E aí, o que é que vocês acham? Isso se configura crime de fato? Na minha opinião... Ela justificou. Vai, deputado. Vai. Na minha opinião, se a gente mais ou menos entendeu como funciona esse gabinete do ódio, esse áudio não deve ser, em primeiro lugar, a totalidade do que eles têm. E talvez, né, da maneira como ele foi apresentado, ele esteja descontextualizado, o que permite que ela diga, não, isso aí eu mandei para as pessoas me ajudarem, pedi para criar uns perfis para responder, porque eu estava sendo muito atacado, estava sendo muito ofendido, né? Era uma forma de eu me defender, né?
e tentar relativizar o episódio, né? Então, eu particularmente, acho que o Bolsonaro não se exporia da maneira como ele se expôs hoje, a maneira como ele falou, os termos que ele utilizou, a postura que ele estava quando ele anunciou esse áudio, só com isso, né? Então, eu seria, digamos assim, cauteloso e esperaria, porque, na minha opinião, devem ter novos capítulos desse episódio. Concordo plenamente com o Paulo e agrego o seguinte: nós estamos acostumados com representantes políticos, com figuras políticas que estão sempre buscando apoios, buscando construir alianças, buscando se fortalecer, né, para o seu projeto, para a sua proposta política. Mas lembremos, né, não foi essa a lógica do fascismo nos anos 20 e 30. Não era assim que Mussolini, não era assim que Hitler, não era assim que outros líderes fascistas agiam. Eles constantemente, né, se enfrentavam, inclusive com setores das suas bases que divergiam, né, e se enfrentavam das formas mais violentas possíveis, sem nenhuma preocupação, né. O que nós estamos assistindo, veja, não sei o contexto, concordo com o Paulo, que foi tirado esse trecho, não sei como é que isso vai trabalhar, mas é evidente, é claro, que mensagens falsas, fake news foram utilizadas, já há documentários sobre isso em grande escala, e que isso foi decisivo para interferir no processo manipulador dessas eleições. Essas eleições, essas mesmas eleições que inviabilizaram a candidatura de Lula, que Lula era o candidato com maior potencial, capaz de ganhar as eleições, né? E cada vez se revela mais as arbitrariedades, o processo absurdo que foi a condenação de Lula para exatamente impedi-lo de participar das eleições. Essas eleições ainda há muita fraude a ser desvendada, né? Mas a questão é como é que essas eleições ocorreram dessa forma, como é que houve força para fazer isso, se não, né, retomar aquilo. As várias frações burguesas viram quem é o candidato que pode tocar este programa. Relembre, né, o programa de Paulo Guedes é muito similar, se não idêntico, ao Ponte para o Futuro, que era o programa do Temer, mas ele não tinha força para tocar esse programa. E Bolsonaro ofereceu isso, por isso esse apoio. Essa é a força que nós temos que estar atentos, que daí vem a grande força do Bolsonaro. Mas é um pessoal que está se fortalecendo, né? É muito preocupante isso. Esse áudio da Joyce, ela se justificou dizendo que essa ordem que ela deu de criar perfis para rebater o que ela estava sofrendo, ela disse que não era para criar perfis fakes, eram perfis atrelados à conta oficial dela. Esse pessoal é ensaboado para escapar das coisas, né? Mas essa indústria da fake news, ela está crescendo demais e está começando a colher os frutos, né? E a gente tende a ter um complicador cada vez maior com essa alteração aí tanto do ministro da Justiça como o diretor da Polícia Federal. Esse André Mendonça, que era o ex-advogado-geral da União, em outubro do ano passado, ele deu uma entrevista dizendo: agora não é hora de criminalizar fake news. Como se existisse uma hora certa e uma hora errada para criminalizar o que é crime, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o Ministério da Saúde contratou para disparar telefonemas, averiguando a pandemia, né, aquela ligação automatizada, contratou uma tal de Talk Telecom, Comércio e Equipamentos. Ela vai receber mais de 46 milhões de reais para fazer 120 milhões de chamadas, que é uma empresa que integra o mesmo grupo conglomerado empresarial, suspeito de espalhar, por meio de telemarketing, nas eleições de 2014, mensagens que eram pejorativas para cima do Lindbergh Farias, no Rio de Janeiro. Quer dizer, aquele pessoal atuou e agora está começando a receber contratos do governo. Sabia disso? Eu não sabia, mas eu imaginava que alguma coisa que for contratado por eles, né? Porque assim, quem vai
para quem está fornecendo máscara, para quem está fazendo a segurança na Zona Franca de Manaus. É tudo um esquema, né, de empresa. Gente, o padrão Bolsonaro é o padrão, né, Queiroz, é o padrão Capitão Adriano, é o milícia, o padrão, né, daquilo que tem de mais ideológico, ilegal e perigoso da política. Né? Então não vamos imaginar que pelo fato de que o Bolsonaro virou presidente, esse padrão seria alterado, pelo contrário, a tendência é ele se amplificar. Né? Mas eu quero comentar aqui, Mauro, eu acho que o Ricardo ele falou uma coisa que eu acho que ela não pode passar despercebida aqui, que é o seguinte: existem coisas que são muito presentes e que unificam hoje, ainda com muita força, o Centrão, o Dória, o Rodrigo Maia, né, o Huck, e o Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? E talvez esse elemento seja o pano de fundo, inclusive, no qual todos eles convivem, que é o projeto econômico e político deles para o país. Né? Eles podem ter alguma divergência do ponto de vista da democracia, dos direitos civis, de como abordar determinadas questões, né? da maneira como eles entendem a questão da relação entre os poderes, do respeito ou não pelo trabalho da imprensa. Agora, tudo isso, para eles, é secundário. A pauta da reforma da Previdência, né, a pauta da reforma trabalhista, a pauta das privatizações, a pauta das concessões, a pauta do desmonte do Estado brasileiro, ela, em larga medida, foi tocada muito mais pelo Congresso do que pelo próprio governo. E essa pauta, com tudo que está acontecendo, ela vai bem obrigado. Né? E eles estão, inclusive, aproveitando o ambiente da pandemia para tentar aprovar no Congresso Nacional medidas, propostas, que em condições normais de temperatura eles teriam mais dificuldade, que retiram direitos de servidores, que afrouxam as regras de fiscalização sobre a aplicação de recursos públicos, né? Que colocam em suspenso mecanismos de acesso à informação que permitiam um combate, né, ou um acompanhamento maior da sociedade sobre gastos governamentais e coisas do gênero. Então, esse consórcio, né, que a gente costuma identificar, o Bolsonaro, que era a Lava Jato, o mercado, a tutela militar, o clã, né, não vamos imaginar que uma eventual derrota, que um eventual insucesso das condições do Bolsonaro de buscar essa base de sustentação do Centrão, que como avança as investigações, isso vai alterar do substancial o modelo político e econômico que eles propõem para o Brasil. Né? Quer dizer, é por isso que essa saída não nos interessa. É por isso que nós precisamos construir uma saída à esquerda. É por isso que nós precisamos construir uma saída pelo campo popular. Porque o que eles têm para propor para o Brasil com o Bolsonaro, ou pós-Bolsonaro, é muito parecido. E é muito diferente de tudo aquilo que nós pensamos. Então, nessa crise da pandemia, nessa crise com o Moro, nessa crise, está se gestando que Brasil sairá do pós-Bolsonaro, do pós-pandemia. Seja ele daqui a 6 meses ou chega ele daqui a 2 anos e meio. Então, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer o trabalho no campo popular, no campo democrático, nos setores médios da sociedade, para gestar propostas e sinalizar que nós podemos até ter uma determinada aliança nesse momento para combater o bolsonarismo, mas jamais para ter uma aliança para governar o Brasil. E isso precisa ficar claro, inclusive para a gente saber, né, quem são os nossos aliados, quem são as nossas tarefas e quais são os desafios que nós temos no próximo período. Você falou em aliança para salvar o Brasil, deu até um arrepio aqui. Negócio de aliança. Pessoal, eu queria só reforçar o pedido de compartilhar essa live, curtir. Eu mesma esqueci de curtir, vou deixar meu like agora. E lembrando da nossa meta de membros, a cada 100 membros aqui no canal, a gente ganha um emoji novo. E a pedidos da audiência, o próximo emoji vai ser do Mauro. Então, vamos lá espalhar essa ideia para o Mauro virar figurinha. Não me sacaneiem, hein? Mas vai ficar legal. Pessoal, separei aqui alguns comentários. A Mari Segatti, ela está insistindo muito numa pergunta aqui para o deputado Paulo Pimenta. Ela fala, o que aconteceu com o Bolsonaro?
que o Bolsonaro está autorizando o uso de terras indígenas na calada da noite. O governo edita a medida que autoriza a venda de terras indígenas sem homologação. Ela está pedindo para confirmar e explicar isso aí. Grileiro não trabalha home office, né? O Ricardo fala e depois na minha volta eu entro nisso. Tá. Eu quero comentar um pouco a questão anterior. O problema de se lucrar com a tragédia da pandemia e o quanto isso é terrível nesse momento. Nós estamos enfrentando uma situação que é uma situação mundial sem precedentes, mas que no nosso caso é uma situação de altíssimo risco. Veja, o Brasil não está descartada, e temos que torcer de todas as formas para que isso não ocorra, mas que a gente chegue a ser uma situação de epicentro dessa pandemia. Pela questão da nossa desigualdade social profunda, pela nossa grande concentração urbana, pelas nossas gigantescas áreas sem condições sanitárias, né? E também porque, diferente dos Estados Unidos, que é o atual epicentro, onde nós temos desigualdades sociais, mas que não são tão profundas como as nossas, né? Lá eles têm a possibilidade de emitir a moeda mundial, que é o dólar, e com isso assegurar condições de proteção a parcelas da população, coisa que nós temos um limite maior, né? E que teremos que necessariamente usar as nossas reservas fiscais, precisam ser usadas para garantir as condições de vida e alimentação do povo durante a epidemia e garantir o isolamento social. E lá eles têm essa possibilidade, né, de também ter uma indústria que pode fabricar ventiladores mecânicos, respiradores, e pode fabricar outras necessidades, né, para contemplar a situação emergencial, coisa que nós não temos também. Agora, veja a gravidade disso que você levanta a mão, né? Numa situação como essa, num risco como essa, nesta irresponsabilidade total, né, de um presidente da República que afronta claramente aquilo que a ciência coloca como uma possibilidade neste momento de lidar com a pandemia, que é o isolamento social, nós ainda enfrentamos aproveitar-se desse sistema para corrupção, né? Como essa notícia que você deu. Ou seja, se aproveita dessa situação, né, para margem de lucro de interessados, de setores ligados a esse movimento bolsonarista. Esse é o escândalo terrível. Por isso que é importante o Fora Bolsonaro. E nesse aspecto, eu queria levantar um ponto de concordância muito importante com o que o Paulo levanta. Veja, a luta contra o Bolsonaro nos coloca numa aliança pontual. E nessa aliança pontual, é uma aliança pontual que envolve o Maia, que pode envolver governadores como Witzel, como Dória, que pode envolver até grandes meios de comunicação. Mas isso não é uma frente. Isso não pode ser uma frente. A frente necessária que a esquerda tem que construir é em torno de um programa que lhe permita retomar sua relação com a classe trabalhadora, que está abalada desde antes do golpe, mas o golpe foi um salto de qualidade que nos afastou de grande parte da classe trabalhadora. Veja, Bolsonaro mesmo foi eleito em grande parte, as pesquisas e os dados mostram, no Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo em grandes cidades do Nordeste, com apoio de bairros operários e de setores da classe operária. Esta relação, a relação com a classe operária, a relação com as classes trabalhadoras, é o centro da ação da esquerda, e ela tem que retomar isso. E ela não retomará isso se ela não tiver um programa claro, que fale de forma clara, sem alianças ambíguas, sem alianças que a esvaziam nesse momento. Portanto, uma coisa é lutar pelo Fora Bolsonaro de forma ampla. Outra coisa é construir uma proposta, um projeto, que esse projeto das esquerdas tem que ter muita clareza, tem que apontar os problemas centrais e tem que, nesse momento, lutar para a taxação das grandes fortunas que nos permitiriam agora recursos imediatos, assegurar estabilidade no emprego, assegurar renda aos trabalhadores, assegurar renda a esses setores que estão sendo vítimas dessa hipocrisia do Bolsonaro. Para responder aquela questão que a pessoa levantou, é um tema bastante relevante, certo? Na realidade, não se trata de uma medida provisória. O que ocorre? Existe no INCRA um sistema onde estão lá
cadastrados todos os imóveis, chama-se, né, um cadastro de terras públicas. E nesse cadastro de terras públicas estão as reservas indígenas, né, que já estão homologadas, e existem 237 áreas que não têm decreto de homologação, mas são áreas onde vivem comunidades indígenas em processo de homologação, que já foi feito o trabalho pela FUNAI, que já há um reconhecimento há muitos anos, né, destas áreas, mas que elas ainda não têm o decreto de homologação. Essa instrução normativa de número 9 de 2020, ela foi publicada no dia 22, portanto, na semana passada. E ela promove aquilo que está se chamando uma verdadeira reviravolta na política indigenista. E ela retira 9,8 milhões de hectares que constavam nesse cadastro como áreas indígenas e passa a tratar elas como áreas públicas, portanto, passíveis de serem loteadas, vendidas e assim por diante. Então, é uma medida extremamente grave. A nossa bancada já está tomando uma série de iniciativas no sentido de buscar, né, barrar esse procedimento. Agora, efetivamente, para que vocês tenham uma noção, nós estamos falando de uma área do tamanho do estado de Pernambuco. Nós estamos falando de cerca de 10 milhões de hectares que o governo retirou do cadastro de terras indígenas e colocou, em tese, né, em disponibilidade para serem ocupadas, para serem vendidas, para serem loteadas e assim por diante. Então, não se trata de uma medida provisória, é um ato administrativo. Essa normativa, né, ela é do dia 22, portanto, ela tem aí cerca de uma semana, foi quarta-feira da semana passada. Nós já entramos na justiça contra ela. Sara Góes, temos aí... Temos comentários. Reclamações hoje? Não, hoje está tudo bem, né? Não, hoje está tranquilo. Hoje está tranquilo. O deputado Paulo Pimenta é muito querido, está com muitas fãs aqui, inclusive, muitas mesmo. Mauro também, inclusive, a gente tem uma membra nova aqui no canal, que é para fazer o emoji do Mauro, né? Agora falta 18. A nossa membra nova, aí, Mauro, você usa a sua assinatura aqui para parabenizar. É a Meg, deixa eu só pegar aqui o sobrenome dela, é a Meg Souza. Ô, Meg, muito obrigado. Me deixa constrangido. Vai ficar muito legal esse emoji. O teu adesivo, sua plaquinha. Pô, tô louco para ver isso. Eu queria, então, só voltar num assunto. Eu sei que o deputado Paulo Pimenta tem uma questão de horário aí, mas eu acho que tem um assunto para a gente retomar. O doutor Ricardo falou da tal coesão militar em torno ainda do Bolsonaro, né? Será que isso existe mesmo ainda? Porque tem um fato que me chamou muito a atenção. O Paulo Guedes foi pego meio que de surpresa, né, no anúncio daquele tal Plano Marshall, feito pelo Braga Neto, que na verdade se chama Plano Pro Brasil. O Guedes nem sabia que isso estava acontecendo, né? E aquele pacote foi anunciado, tal, que é o de investimento em infraestrutura. Mas o advento da demissão do Moro fez os militares ficarem muito acabrunhados com Bolsonaro, houve ali um certo desentendimento. E aí eu acho que não coincidentemente, deputado, não sei se concorda comigo, mas não coincidentemente, depois desse confronto, o Bolsonaro vai hoje e congela esse programa para o Brasil. Parece que meio que uma retaliação para cima dos militares, e deu um certo cartaz para o Paulo Guedes. Pegou e veio com o Paulo Guedes lá no cercadinho do gado, fez ele falar ali e tal, que era algo que não estava acontecendo, né? Paulo Guedes estava uma figura ali jogada no caritó lá, estava escondido lá para trás, e agora reapareceu. Tem essa coesão militar ou a coisa ali também está dando faísca já? Olha, eu acho que existe uma série de sinais que essa suposta coesão ela não é mais tão firme assim. Nós temos generais como Santos Cruz, como outros generais,
Tem uma matéria interessante hoje sobre aquela portaria do rastreamento das armas e munições, né, que o Exército é frontalmente contrário, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro quer retirar um conjunto de normativas que envolve o rastreamento de armas e munições do país, que vai no sentido distinto de tudo aquilo que a Polícia Federal e o Exército defendem sobre a questão do controle de armas. E há setores do Exército que identificam nessa medida uma maneira de favorecer as milícias, né, e cada vez mais criar um contingente de pessoas à margem da legalidade que tenham armas e munições para que o Bolsonaro tenha uma certa independência dos seus propósitos das Forças Armadas e das Forças Regulares, né? O Exército começa a enxergar isso aí, né? Esse próprio episódio, que envolve a questão dos filhos, que envolve a nomeação da Polícia Federal, quer dizer, claramente numa ação do Bolsonaro para proteger crimes, para proteger parlamentares envolvidos em crimes, para proteger eventuais crimes cometidos pelos filhos, evidentemente que isso não é recebido de uma maneira unânime, né? Então, eu acho que essa fissura, ela começa a mostrar, né, alguns sinais já mais evidentes, e o desconforto com relação, né, a tudo aquilo que o Bolsonaro tem feito, ele vai se ampliando para outros setores da sociedade. O doutor Ricardo caiu, sabe? Não, tá aí. Tá aqui. Vou falar sobre a questão militar um pouco. Claro que eu vou interromper só um minutinho, só porque eu tenho que ler o superchat que chegou aqui, porque senão acumula. Peço desculpa para vocês, mas é rapidinho. A Marta Neves, deputada, pediu que o senhor mandasse 13 beijos para ela. Opa! Pode começar aí, Paulo, os beijos. Ela está até falando, eu vou gravar, vai virar meu toque de celular aqui. Que é isso? E o Vicente Jouclas, ele mandou um superchat falando: o Estado não pode ser tão olhudo a ponto de não deixar a renda cidadã na base das contas de seus cidadãos. E a Meg Souza, que é a nossa nova membra, mandou um superchat só para dizer que está muito feliz, que se tornou membro, vai contribuir aí para o Mauro virar figurinha. Vocês podem prosseguir. Tá bom. Bom, quero falar sobre a questão dos militares. É evidente que uma instituição do porte das Forças Armadas, do seu oficialato, estamos falando disso, ela guarda contradições internas. Mas o que nós temos que atentar é o seguinte: há um grupo, talvez aí concentrado em 6 figuras, basicamente, e muito dentro do Exército, mas também incide nas outras 2 armas. Esse grupo, né, ele tem tido um papel destacado, ele tem uma concepção inclusive geopolítica mundial. Ele compreende bem, e isso é demonstrado inclusive por artigos que vários deles já escreveram, que há uma tensão mundial crescente no plano geopolítico entre a China, com a sua aliança estratégica com a Rússia e os Estados Unidos, e eles optam, né, de uma forma clara, num alinhamento incondicional com os Estados Unidos, e inclusive um alinhamento subordinado aos Estados Unidos. Este grupo, que desde o início aposta na candidatura Bolsonaro, aposta não porque tem apreço por Bolsonaro. Veja, Bolsonaro é uma figura mal vista, inclusive, praticou indisciplina no Exército, não é fácil para um comandante militar, para generais renomados, receber ordens de um capitão com o passado de Bolsonaro, né? E um passado de indisciplina de Bolsonaro. Mas esse grupo, né, percebe e se apoia fundamentalmente na representatividade, na grande legitimidade eleitoral que Bolsonaro adquiriu. E este grupo proporcionou que as Forças Armadas e grande parte desse oficialato das Forças Armadas estivesse presente dentro da máquina administrativa do Poder Executivo com um percentual até maior do que em períodos da ditadura militar. Então, veja, esse setor ganhou força, ganhou legitimidade dentro das Forças Armadas. Este setor está coeso com o Bolsonaro. Claro que tem tensões, claro que tem aspectos como esse que o Paulo levantou, mas ele está
Nesse momento, até em relação ao episódio Moro, ele cerra fileiras em torno da candidatura, em torno do apoio a Bolsonaro, né? E, além disso, vamos considerar que Bolsonaro também tem um apoio muito grande no baixo oficialato, que ele cultiva, e sempre cultivou e construiu sua carreira cultivando essa relação. E mais, ele cultiva também uma relação muito forte do seu movimento bolsonarista com as polícias militares, né? Então, eu diria que este setor é um amparo muito importante nesse momento do movimento bolsonarista. Nós não podemos desprezar isso, ainda mais com a história das Forças Armadas brasileiras, o seu papel golpista, e sabendo que uma vez que ela entra nessa máquina administrativa e na máquina pública, não é fácil de tirá-la. Muito bem. Sarinha, eu acho que nós temos... o deputado Paulo Pimenta, ele tem um compromisso em seguida. Temos mais alguma coisa aí para ler? Algum superchat? A gente tem um questionamento aqui. Quem mandou matar Marielle Anderson? Perguntou Também. Márcio Lima. Também. Quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar? É a pergunta que não pode calar, que é feita por nome, né? Chegou um questionamento aqui muito interessante, que é sobre os pensionistas do INSS. Como é que eles ficam nessa situação do auxílio emergencial e nessa situação toda da pandemia que a gente está vivendo? Opa, o senhor está mutado. Na minha opinião, não se quadra, né? Não se quadra, porque não existe pensão inferior ao valor de um salário mínimo, né? E a renda per capita teria que ser inferior a 25% do valor do salário mínimo. Portanto, uma pensionista do INSS, ela não se enquadra nos critérios estabelecidos para poder requerer o auxílio. Essa é a minha interpretação. O doutor Ricardo é advogado, sabe muito melhor do que eu, mas essa é a minha interpretação. Que situação, né? Tem muita gente que não está conseguindo receber nada, as filas estão homéricas, já está começando a dar muita confusão em porta de banco. Eu vi umas cenas, hoje a televisão estava sem o volume, eu não sei onde estava se passando aquilo, mas estava uma confusão danada na frente de uma agência da Caixa. Todo o Brasil. Diz que tem mais de 40 milhões de pessoas que requereram o benefício. Quer dizer, tem um Brasil que as pessoas não conhecem. São pessoas que se enquadram dentro dos critérios, mas elas não estão nos cadastros, elas não aparecem, né? Isso está mostrando um Brasil que foi fruto também, né, do desemprego, do golpe, da recessão, do desmonte do Estado, que ele está emergindo. E daqui a 90 dias, se nós não transformarmos essa renda básica em algo permanente, com todo o desemprego, com o processo de fechamento de postos de trabalho, o que vai ser dessa legião de 40 milhões de brasileiros e brasileiras? Gente, em relação a isso aqui, a Maria Soares fala: o absurdo do pagamento de R$600 parece mais uma exploração do que uma ajuda aos pobres, é uma humilhação. Todos os dias eles vão às portas da Caixa Econômica Federal. O Wallace Salles, ele fala que tudo que beneficia pobre no Brasil é difícil, e que provavelmente o governo não vai ter nenhuma intenção de facilitar esse saque. O Silvio Neto, ele está desde o início da live cobrando: fale sobre auxílio emergencial. Essa é a narrativa que as pessoas entendem, a fome. E sobre isso, pegando um gancho do que disse o doutor Ricardo, é asqueroso mesmo ver gente tirando proveito dessa situação. Eu publiquei hoje uma matéria no DCM de um golpezinho que o futuro candidato Luciano Huck está aplicando em conjunto com a Oi, uma empresa de telefonia, e um tal de Zap do Bem, dizendo que algumas pessoas estão sendo selecionadas para receber R$200. Chega um vídeo por WhatsApp para uma pessoa e diz: olha, se você recebeu isso é porque você tem direito a um crédito de R$200. Nós vamos te ajudar. Você vai ter um crédito para gastar com comida, com compras, boletos e tudo mais. Não é dinheiro vivo. E eu entrei nesse grupo e fui vendo os passos. É a abertura de uma conta de banco, que depois vai ser cobrada taxa. Não é solidariedade nenhuma, não é doação nenhuma, porque não é em dinheiro.
é um crédito que vai te fazer movimentar o pagamento de contas, e com isso você gera taxa, a telefonia ganha, o banco ganha, e você, tudo bem, você se livrou ali de R$200, mas para eles volta em triplo, né? Eles lucram com essa história toda. É nojento esse troço. Totalmente. Eu tenho assistido como advogado, advogo para vários sindicatos, né, que esta medida provisória que possibilita agora acordos individuais, né, nós estamos acompanhando diariamente trabalhadores das várias categorias, professores, né, professores da rede privada, sendo coagidos a assinar acordos individuais completamente lesivos. Né? Acordos individuais abrindo mão do seu direito de imagem, acordos individuais que possibilitam profundas alterações no contrato de trabalho. Ou seja, nós estamos lidando com uma situação, né, numa gravidade como essa, em que se aproveita da situação para arrancar mais ainda, aumentar mais ainda o nível de exploração. Veja, é essa mesma situação que Bolsonaro também está se aproveitando. Bolsonaro faz o discurso para os ambulantes contra o isolamento social, mas não assegura proporcionar as condições de uma renda mínima, permanente, digna, que poderia ser acionada nesse momento. Inclusive, o próprio Plano para o Brasil, né, que foi anunciado de uma forma bastante incerta, bastante dúbia, ambígua, não se sabe exatamente como é que seriam esses 30 bilhões utilizados, né, mas ele não se dirige a um problema que é emergencial agora, que é assegurar a fome, que é barrar o problema da fome, né? Porque, inevitavelmente, nós vamos assistir a situação de saques, vamos assistir a situação de uma fome crescente que vai entrar numa situação caótica para a sociedade. E, quanto a isso, o governo Bolsonaro não age. O governo Bolsonaro só quer fazer o discurso contra o isolamento social, nessa aposta terrível que ele faz, mas ele não usa as suas prerrogativas presidenciais para assegurar condições dignas de vida para o povo nessa situação de emergência. Muito bem. Posso ler mais comentários aqui, Mauro? Por favor. Vou procurar aqui o nome da pessoa. Pronto, a Patrícia Maria Oliveira Braga. Ela fala que agora que o Moro não é mais ministro, ela pergunta, deputado Paulo Pimenta, e aí, vocês já estão processando o Marreco? São várias as iniciativas adotadas. Eu e o deputado Vadir Dabus temos uma lista interminável de ações contra o Moro. Né? No Ministério Público Federal, no Conselho Nacional da Justiça. Até hoje tem coisas dele pendentes do Conselho Nacional da Justiça. Né? No STF, na PGR, e agora nós estamos adotando aí uma série de questões também, pedindo que ele seja investigado, pedindo que ele vá na CPI. Então, podem ter absoluta certeza que pela primeira vez nós vamos encontrar agora o Moro, que não é juiz e não é ministro. Né? Pela primeira vez nós vamos encontrar o Moro sem todas as suas prerrogativas, sem todas as suas... Né? Eu vi que agora eles resolveram estender por 6 meses para ele a segurança. Eu nunca ouvi falar de nenhum ministro que tenha ganho isso. Né? Mas eu vi uma notícia que o governo vai manter durante 6 meses a segurança da Polícia Federal e ao Moro. Até fui atrás do Tarso, do Zé Eduardo, para saber se algum ministro nosso alguma vez teve isso. Né? Não conseguiu retorno ainda, mas acho que é algo inédito. Né? Mas ele vai ser chamado e vai comparecer, né? E vai responder agora na condição de cidadão, coisa que ele nunca fez. Aquele próprio pedido de aposentadoria informal ali, né? Que ele combinou, aquele acordo ali. Eu deixo a magistratura, mas você me dá uma aposentadoria depois, é um negócio esquisitíssimo. Aquilo. Nunca tinha ouvido falar daqui. O Gleides, ou a Gleides, desculpa, não sei se é menino ou menina, que o perfil Gleides Rocha fala que, Sara, pergunta a ele se serão adiadas as cobranças dos consignados. Já foi votado na Câmara, foi para o Senado. Né? Deve estar sendo votado no Senado. Eu acho que vai ser aprovado.
É isso, a Leila Sodré, ela está comentando aqui, é preciso criminalizar urgente as ações do Moro para torná-lo inelegível desde já. E algumas pessoas estão perguntando se é possível já tomar o passaporte dele. Sinceramente, acho que não tem elementos, como de novo o doutor Ricardo aqui, mas eu acho que não tem elementos para que seja tomada uma decisão como essa. Ricardo. Tem, doutor Ricardo? Bem, olha, eu sou testemunha que o deputado Paulo Pimenta e o deputado Vadir Damus, eles vêm levando uma batalha incessante para demonstrar essa grande farsa que foi a construção em torno do Moro e o seu significado no golpe, o seu significado na absurda condenação do ex-presidente Lula. Eles fizeram isso, inclusive, antes da Vaza Jato. O que eu acho que nós estamos lidando agora é que, até este momento, não surgiram elementos criminais contundentes que justifiquem uma situação como essa de tirar o passaporte e tal. Mas nesse processo, nesse combate entre eles, nesse combate entre Bolsonaro e Moro, muita coisa ainda vai ser revelada. Não bastasse tudo aquilo que foi revelado pelo Intercept na chamada Vaza Jato, muita coisa ainda vai ser revelada nesse processo. E, sinceramente, são duas figuras que foram nefastas para a nação, e Moro é uma figura essencial para o que foi o golpe para afastar a presidente Dilma e para viabilizar a eleição do Bolsonaro. Mas, nesse momento, nós temos que ter claro que o centro do nosso ataque tem que ser Bolsonaro. O centro da nossa linha tem que ser o fora Bolsonaro. É contra ele que devemos dirigir o nosso fogo principal. A gente recebeu um superchat aqui da Suzy Cidreira, da Rede Progressista. Ela fala: Gilmar Mendes hoje, não há clima político para o impeachment. Que balde de água fria, né, na gente? E, deputado, tem uma pergunta aqui para o senhor, perguntando se hoje vai ter uma live no seu canal. Nós temos uma conversa daqui um pouco mais, eu, Vadir e o Flávio Dino. Temos um papo daqui um pouco mais, eu, Vadir e o Flávio Dino. Né? Então, talvez seja essa referência aí. Né? É isso mesmo. Mauro? Muito bem, é isso. Ficamos por aqui, então. Queria agradecer demais a presença do doutor Ricardo, deputado Paulo Pimenta. Um prazer dividir esse horário aqui com vocês. Acho que esclareceu muitas questões aí dos nossos espectadores. Obrigado, Sara, mais uma vez. Ótima mediação. E é isso. Eu passo a palavra, então, para os nossos convidados se despedirem. Obrigado, até a próxima. Só tenho que agradecer, gente. O doutor Ricardo é uma pessoa hoje que ajuda a pensar muito, né? A esquerda brasileira, seus artigos, as suas opiniões, a sua capacidade de articulação. Ele introduz elementos muito importantes, né, no debate sobre uma estratégia do futuro político da esquerda brasileira. Poder compartilhar o espaço com ele aqui, para mim, é muito relevante, muito gratificante. Quero agradecer a vocês, mais uma vez, DCM sempre, né? Tem cumprido esse papel. Eu incentivo sempre o nosso pessoal. Nós precisamos criar nossos canais, nós precisamos oferecer para as pessoas opções alternativas para que elas não precisem se socorrer à mídia tradicional. A gente está crescendo nesse sentido, e essa dedicação, esse esforço que vocês realizam com tanta qualidade, sem dúvida alguma, ele é fundamental. Por isso, apoiem o canal, se inscrevam no canal, compartilhem, se integrem, que a luta pela comunicação ela é estratégica para a construção do nosso projeto. Grande abraço para vocês e muito obrigado. Meus parabéns, primeiro ao DCM, pela sua grande importância, por esse trabalho incessante que faz de esclarecimento, de debate, de discussões, né? E é um prazer estar aqui hoje com vocês e principalmente estar com o Paulo, que é um parlamentar daqueles que eu mais respeito pela sua combatividade, sua capacidade, aquele que expressa, né,
Eu não sou do PT, eu sou de uma organização chamada Consulta Popular, o Paulo conhece, mas eu gostaria muito que um partido da força, da dimensão e da história do PT tivesse muito mais figuras como o Paulo, muito mais parlamentares com essa compatibilidade, com essa capacidade e com essa capacidade de estar na linha de frente em momentos tão decisivos, né? Portanto, foi um grande prazer estar nesse debate, uma grande oportunidade que eu agradeço muito. A gente está a 18 membros de fazer uma figurinha do Mauro, vai ficar muito massa. Queria agradecer a presença de todo mundo e lembrar que às 21 horas a gente tem um Essencial DCM com o Vinícius Segala. É isso. Tchau, tchau, gente.